Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Bom pessoal, nós estamos de volta à gravação dos episódios, sempre patrocinado por uma boa cerveja, tá certo? Para os nossos... Sem álcool. Hoje eu estou tomando sem álcool, Ricardo. Eu não sabia que patrocinar era comprar a cerveja. Nós compramos cerveja. Quem está nos acompanhando aí pelo YouTube do nosso canal... Tá certo? Vamos perceber que eu estou tomando cerveja zero. A Caiaba está tomando cerveja vitaminada hoje, né, Ricardo? Eu deixei a zero para você, que tem problema de peso, né? Ah, entendi. Aí eu deixei a zero para você. Você sabe que é um negócio interessante, Ricardo, porque outro dia eu estava tentando estimular o paciente a parar de beber, não sei o quê. A gente não é patrocinado pela Heineken, mas eu adoro cerveja Heineken, né? Tá certo? E aí eu falei para o paciente assim, olha, compra Heineken zero, que o sabor é praticamente o mesmo. Aí ele falou assim, doutor... Eu até tomo a Heineken zero. Mas e aquela tonturinha, doutor? Onde é que fica? Então, assim, queria tomar cerveja, Bruno. Tá dá aquela relaxada. Para dar aquela relaxada. Deixa eu tirar a dúvida aqui, vocês são cervejeiros. É zero porque não tem caloria ou é zero porque não tem álcool? Zero de álcool. Zero de álcool. Uma Heineken zero, acho que tem 60 calorias. É como não tem álcool, tem menos calorias. Menos calorias, né? Tem uma com álcool, tá certo? Olha, propaganda de novo, hein, cara? Amstel Lager, tá certo? Tem uma lagerzinha bem fraquinha, tem 72 calorias, uma long neck, tá certo? Então dá uma relaxadinha e você não fica com aquela sensação de culpa de estar com muita caloria. Então, Bruno, se você quiser... Eu e o Bruninho vamos ficar sóbrio aqui, né, Bruninho? A gente não tá tomando álcool. Mas o que tem dentro dessa caneca que a gente não sabe o que tem? Hoje tem Coca Zero. Coca Zero? A minha tem café. Você igual a caneca do Jô? Lembra da caneca do Jô no programa do cara? Mas a diferença é que ninguém sabia que tem aqui dentro da Guaraná Zero. Só sabia do Zeca Pagodinho, que era o uísque, né? que tinha que completar durante o programa, então dava pra ver. Dava pra perceber. Ai, pessoal. Bom, vamos bater um papo aí? Acho que o Bruno vai trazer. Pela primeira vez o Bruno vai conduzir um caso aqui. Primeira vez, cara. não. Faz tempo que eu não conduzo, mas... Não, brincadeira. Nesse ano, né? Então, que o Bruno é o cara mais quieto da gente aqui, né? Cada um tem uma particularidade, né? O Fábio é o nosso grilo falante, tá certo? O Ricardo é o nosso cara que sabe muita coisa, é o nosso master do exame físico, tá certo? Eu acho que sou só um mediador aqui, Guinness, né? Um cara que junta os pontos entre as pessoas aqui. Emerson's Book of Records. Esse dia o doutor Tipulo falou que tinha um valor estratosférico lá, não sei se era sódio, que era. Falou, isso tá parecendo os exames do Dr. Emerson, né? Tem uns casos meio malucos mesmo. E o Bruno é o cara que traz aqui entre nós, que sempre traz uma mensagem final nos episódios. Ele gosta de ler. Ele lê coisas assim, isso é uma coisa legal para os nossos ouvintes, né? Leiam coisas fora da medicina, não fiquem bitolados, né? O Bruno é um cara que lê muito, tem muita coisa aí, manda uns livros pra gente ler de vez em quando. Tem uns que são complexos. Tem um livro que ele mandou pra mim, Antifrágil, né? Cara, eu li 30 páginas, não consigo passar da página 30. Esse é meio tenso. Esse livro é pesado, Bruno. Né? Mas, assim, tem coisa legal, pessoal. Então escutem o Bruno, hoje ele vai conduzir o caso aí. Você viu, né? Tipo, o Bruno é o cara culto, o Caibinho é o cara do exame físico, do raciocínio, eu sou o grilo falante. Cada um tem característica. Isso é mágico. Melhor que ser Peter Pan, Fábio. Vamos lá, Bruno, o que você conta, cara? O seguinte, o caso de hoje é um caso que assim, a gente acompanhou, mas um pouco mais à distância. É um caso que, né, nós tínhamos na enfermaria, mas na enfermaria que o Fabinho que nós não conduzimos. Mas a gente apresentou, esse caso foi apresentado para a gente achou interessante e trouxe, né? Então, eu resumi o caso. É um paciente masculino de 70 anos, casado, procedente de uma cidade da região aqui que chama Fernandópolis. Esse antecedente, né, de moradia dele é interessante porque sobre a epidemiologia dele. Por que ele procurou o pronto atendimento ou hospital? Ele estava com uma queixa de febre e dor abdominal há 8 dias. Desses 2 sintomas, qual que era o principal? Uma dor abdominal. Então, ele procurou por dor abdominal há 8 dias. Porém, quando a gente foi colher a história dele, na história que foi apresentada, a queixa dele era um pouco mais arrastada. Há 6 meses dessa admissão, ele referia que tinha sido internado em outra cidade, com quadro de astenia, febre não aferida, dor abdominal e ele refere uma história de anemia também, isso há 6 meses. Então, febre, astenia, dor abdominal, anemia. Ele foi internado por volta de 2 semanas, 1 semana e meia, recebeu antibiótico, não sabe o nome, e foi para casa. 6 meses atrás. 6 meses atrás.
E agora ele veio por febre e dor abdominal. Ele refere que a dor abdominal era semelhante, só que mais intensa, e principalmente em região de epigastro e hipocôndrio esquerdo. Entre a internação passada e a atual, teve alguma intercorrência, algum problema? Ele não teve nenhum sintoma mais, Bruno? Ele falou que não ficou bem depois que ele internou. Ele não refere, assim, continuidade da febre, só que ele fala que não ficou bem. Tá. Falou, consegui voltar a trabalhar, tudo, mas não fiquei como eu era antes. Tá. Deixa eu só dar um pitaco aqui, né? Só para estimular os nossos ouvintes, né? Tem um episódio que a gente gravou de febre num paciente idoso, né? Foi até um paciente da minha clínica que eu trouxe para discutir aqui. Acho que vale a pena até, como complemento a esse episódio, dar uma checada nesse episódio. Bom, e então, assim, só para... Parece que é alguma coisa que é mais insidiosa, né? Não é um quadro agudo igual parecia na queixa de duração, né? Febre e dor abdominal 8 dias. Parecia uma doença aguda, mas parece que é alguma coisa que se arrasta aí alguns meses, né? É difícil, né, Acabinha, assim, só com a HPMA apresentada, fazer esse tipo de inferência, né? Porque esse gap de tempo, como o Emerson perguntou, da internação até agora, se eu interpretei bem, ele tem um quadro mais astênico. Não sei se ele apresenta febre. Não, Fabinho, ele teve naquela época e voltou agora. Ele não ficou então, apresentando assim, febre no período. Dá para necessariamente estabelecer uma relação? Temporalmente, é uma doença crônica ou uma doença aguda? Me parece uma doença crônica, Fábio, porque assim, é aquele negócio que o paciente não consegue manifestar os sintomas que tem, e é o que está aparecendo, né? No intervalo entre a internação passada e essa, o doente ficou ruim. Mas o que é ruim? Não tô bem, não consigo trabalhar com a mesma disposição. Então a gente não consegue materializar esse tipo de sintoma. E às vezes a gente tem isso mesmo, né? Cara, o que você tem, Emerson? Cara, não sei o que é, não tô me sentindo bem. Mas o que é? Não sei dizer o que é. É difícil caracterizar, né? Entendeu? E ele tem 70 anos. 70 anos. Então, às vezes, é difícil para o idoso saber explicar exatamente, né? Mas eu acredito nisso, assim. Se ele está falando que ele não ficou bom, mesmo sem ter um sintoma específico, eu pensaria mais em alguma coisa mais insidiosa. Mas é importante isso, assim, não é uma coisa que piora rápido, né? Sim. Uma coisa que se manteve por meses com um sintoma bem inespecífico. Então não é uma coisa tão agressiva, né? Para complementar, ele negava comorbidades ou doenças, não tomava nenhuma medicação de uso contínuo. Ele referia etilismo, mas refere ter parado há 11 anos e ser ex-tabagista, ter parado há 7 meses. Mais ou menos quando começou o quadro pela primeira vez. Não tem cirurgias prévias e não tem alergias de medicações. O Acaba comentou a faixa etária. Nessa faixa etária, é razoavelmente frequente a gente encontra pacientes com queixa concomitante de emagrecimento. Então, uma pergunta que eu faria é se ele teve a percepção de perda ponderal. Porque idoso com doença crônica é mais factível de emagrecer. Fabinho, isso foi questionado, assim, ele refere que emagreceu, mas não sabia quantificar. Ele falou que a roupa ficou um pouco mais larga. Então, emagreceu, ponto. Emagreceu, mas assim, ele não sabia, falou, foi uns 5 quilos, 10 quilos, 15 Mas o importante quilos. é que emagreceu. Emagreceu. Bruno, uma coisa que você não comentou pra gente, é importante, né? Ele trabalha, ele mora na cidade, mora no campo, o que ele gosta de fazer? Ele trabalha, ele mora na cidade, nessa cidade da região aqui, e ele falou que ele fazia serviços gerais. Às vezes ele fazia comércio, às vezes ele vendia produtos, então assim, ele não tinha um emprego fixo. Tá. O clássico brasileiro. O brasileiro. Se virava. Ele se virava, ele fazia de fazia tudo uns um pouco. bicos. Mas na cidade. Não sempre na cidade. Na cidade. E em termos de hábito intestinal, não mudou? Cabia, não mudou. Foi perguntado, não mudou aspecto, nem não frequência, não. Nem aspecto. Ele negava, isso ele negava. A parte urina também? Estava urinando bem, não tinha alterações urinárias. E não tem mais nada, né? Tomava algum remédio contínuo? Não. Tomava nem nada? contínuo, nem estava tomando agora, não. Ô Ricardo, tá certo. Assim, a história... A gente está tentando apertar o Bruno aqui para ver se sai alguma coisa. Ele está escondendo alguma coisa da gente aqui, né, Fábio? Mas pelo visto não está escondendo nada. É que a gente às vezes não tem mesmo. Tá certo? A história é pobre. A história é relativamente pobre, mas tem coisas importantes, né? Tem alguma coisa que aconteceu há 6 meses atrás. O paciente não ficou bem nesse intervalo, emagreceu.
né? Tinha uma queixa de dor abdominal e febre lá atrás, e agora parece que os sintomas de alguma forma recorreram uma semana, 10 dias antes de internar. Então, assim, como a história é pobre, tá certo? E nós vamos ter que ir para o exame físico. Porque né? dor abdominal é importante o exame físico, né? Precisa caracterizar melhor aonde que está doendo, tentar ver qual estrutura, né? Mas assim, se tem visceromegalia, né? Mas pelo visto, assim, quem gosta de dor de barriga, geralmente é coisa do cirurgião, né? Quando chega na emergência, né? Então, assim, bateu dor de barriga, vai parar no cirurgião. Mas aqui não está aparecendo o caso de que vai parar no cirurgião, acho que vai parar no clínico mesmo, tá certo? Então, assim, não parece ter uma patologia cirúrgica aguda, né? Então, vamos ver o que vai ter no exame físico, se ajuda a gente em alguma coisa. Vamos lá, frequência cardíaca de 90, pressão 120/70, não usava medicação. Chamava atenção, ele estava aparentemente em regular estado geral, exame físico inicial, descorado, 2 cruzes e desidratado. Eupneico, estava cianótico, anictérico e afebril quando ele foi admitido. Exame neurológico básico estava orientado em tempo e espaço, não tinha nenhum déficit focal, pupilas normais. Parte pulmonar, o murmúrio era presente, não tinha ruídos hidraéreos e cardiovascular também normal. Duplo regular, bolhas normofonéticas, não tinha sopros audíveis. Parte abdominal, né, que vocês se perguntaram, o abdômen dele era plano, mas não era escavado, então não parecia um emagrecimento tão acentuado. Tinha dor palpação em epigástrico e principalmente hipocôndrio esquerdo. Então, epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Tinha na percussão o traube ocupado e na palpação o baço dele era palpável. Não chegava na cicatriz umbilical, mas era palpável abaixo, 2 a 3 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo, né? Ruídos hidraéreos estavam presentes, membros inferiores sem alterações e os pulsos eram simétricos e palpáveis. Então, o fígado não era palpável? Não, fígado não. E a patimetria normal, patimetria de 10 centímetros, baço, traube ocupado e aumentado palpável, hipocôndrio esquerdo. Ô Fábio, importante. Escorar 2 cruzes. Estava desidratado, aparentemente. Um baço palpável. Baço palpável. Tá, Fábio, vamos fazer aqui. Sabe aqueles livros, Segredos em, né? Você já viu esses livros já? Segredos em nefrologia, Segredos em reumatologia. O título eu li. Você leu? Segredos em reumatologia. Segredos em reumatologia. Aqueles livros, aqueles manuais de alguma coisa, né? Então, se cair numa prova de residência, Fábio, tá certo? Prova de R1. 70 anos de idade. Internado há 6 meses, com dor de barriga, febre, astenia, da região do Noroeste Paulista, que vem há 1 semana com dor abdominal, tá certo? Febre recorrente, no exame físico tem esplenomegalia. Febril, né? Esplenomegalia com febre ocasional, né? E aparentemente anêmico, vai ter algumas hipóteses diagnósticas lá, tá certo? Tá certo. Qual você acha que vai, o xizinho lá, que vai ser a mais provável que vai cair na prova de R1 lá, que vai marcar? Ele marca leishmaniose. Leishmaniose, tá certo? Então você acha que o xizinho lá... É porque a gente faz isso no dia a dia, gente. Então assim, vamos sair um pouquinho aqui do academicismo, vamos ficar assim, eu faço hipóteses diagnósticas enquanto eu estou fazendo história e enquanto eu estou examinando. Depois eu vou pedir exame complementar, eu vou confirmar ou negar essas hipóteses diagnósticas que eu estou fazendo enquanto eu faço a história. Mas do jeito que você está... Até para dirigir a história. Mas se você pensou o xizinho da prova de R1 lá em leishmaniose, né, qual que seria a pergunta que você faria para o paciente agora, Fábio? Então, uma delas você já fez, né? Onde exatamente ele morava. Perfeito. E se ele trabalhava na zona rural ou urbana. Apesar de que, nas áreas endêmicas, como na nossa região, leishmaniose já não é mais restrita à zona rural. Não. Né, há muito tempo. Eu ia perguntar se ele tem os pets, como o Bruno gosta de falar, né? Se tem cachorro... Pois é, o Bruno tem pets na casa dele. O Bruno tem pets. De vez em quando ele vem aqui... Agora elas estão guardadas. Elas são guardadas, os pets são guardados. Mas eu duvido que os pets do Bruno tenham algum problema. Porque eu vou falar, toma um banho... Não, os pets do Bruno escovam os dentes, inclusive. Pois é. Escovam os dentes. Isso é verdade. Nossa, imagina o shampoo que os pets do Bruno usam, né? Tá certo. Mas enfim, como é que você ia perguntar se tem cachorro? Se tem cachorro. Ele referia ter 2 cachorros. 2 cachorros.
Saudáveis. Mas o que é cachorro saudável, Fábio? Bom, não sei. Tá certo, eu também não sei o que é cachorro saudável. Pra mim, todo cachorro, até nesse Você que caso... prova o contrário é saudável. Não, pra mim não. Esse caso aqui, se eu marquei leishmaniose lá na minha hipótese diagnóstica, até prova em contrário, esse cachorro é doente. Mas assim, não precisa ser o cachorro dele também. Tem que lembrar que pode ser o cachorro da região, da né? região, Pode ser o da vizinhança. vizinho. E não necessariamente o cachorro adoece rápido também. Ele pode ir piorando gradualmente. Sim. Você sabe que você comentou de raciocínio clínico? E eu estava outro dia vendo uma palestra, né? Inclusive aqui fazer uma propaganda que esse ano passado teve o 2º Congresso Brasileiro de Raciocínio O Clínico. pessoal de Londrina é muito forte. Exato, o pessoal do UEL que começou com esse projeto. Raciocinioclinico.com.br. Pessoal, entra lá que é bem legal esse site. E na legal pandemia, mesmo. onde tudo podia ser online, né? Então, assim, Você sabe quem é um dos fundadores? Não. Nefrologista. Nefrologista, doutor Pedro Gordon, cara. É uma figura, um dos decanos da nefrologia brasileira. Um cara muito bom. No nefrologista não tem muita coisa para fazer, porque eles vão fazendo um monte de coisa extra. Já viu? Eu não tenho tempo de fazer outras coisas assim. Então, assim, o Kevin, ele está... E é engraçado como que uma pessoa, um preceptor mais velho, ele faz raciocínio clínico e o pessoal mais novo faz raciocínio clínico. Porque a gente tem lá na clínica médica, a gente tem o agrado de poder trabalhar junto com o Dr. Tipulo, que foi professor aqui meu, do Bruno, né, do Acaiaba, né? Então, assim, o Dr. Tipulo nos ouve, um abraço, né? Então, assim, é a gratidão eterna, né? Mas, assim, o Dr. Tipulo, ele faz um raciocínio clínico, a gente passa a visita todo dia com ele, junto conosco. E ele faz um raciocínio clínico por espelhamento, por experiência de casos. Isso chama raciocínio clínico por padrão, Fábio. Exato. Então, de novo, eu vou fazer a propaganda de um livro. Que é o que você acabou de fazer aqui. Né? O que o Emerson acabou de fazer aqui é tentar, padrão. E é curioso que, eu não sei se por conta da nossa faixa etária ser mais nova, né, Bruninho? A gente ainda não faz muito desse jeito. Então eu, por exemplo, quando eu vou... Você faz raciocínio clínico analítico, Fábio. Entendeu? Então eu vou buscando informações e tentando aquele dado indubitável, mas o casamento isso aí, Fábio, mas presta atenção, deixa eu só te cortar e para te ajudar. Né? Você faz raciocínio clínico analítico nas coisas que você não vivencia. Uhum. E você faz raciocínio clínico por padrão nas coisas que são habituais para você. Então, se você for ver um caso de um paciente com diabetes, você vai, é isso. Sim. A mesma coisa o Acaiaba com lúpus, tá certo? Eu com síndrome nefrótica, doença renal crônica e por aí vai. Tá, mas nós estamos comentando aqui, por exemplo, leishmaniose. Todos nós já vimos leishmaniose 200 mil vezes aqui. Então, por isso que eu estou comentando que uma possibilidade, não quer dizer que seja nesse caso, porque eu não sei o diagnóstico, tá certo? Uma das possibilidades plausíveis nesse caso é que seja leishmaniose por conta desse conjunto de fatores. Mas, por exemplo, mas eu acho que você está certo. Mas onde eu estava querendo chegar é o seguinte: a gente às vezes, mesmo que, por exemplo, para as doenças que nós temos um padrão muito óbvio, talvez o modo de ensinar e de discutir tenha que se resgatar um pouco do analítico. Não, é importante não fazer os dois. Porque o aluno, porque essa questão de você fazer por padrão, você explicar. Você vai ter só ao longo de muitos anos de experiência. Mas o mais legal, Fábio, é você pegar o teu padrão e fazer o analítico ao mesmo tempo. Isso que eu ia falar. Tá. São complementares, na verdade, né? Porque já aconteceu, por exemplo, de eu pegar um caso e falar, isso aí é óbvio, é tal coisa. A hora que vem o exame, não era. Pois é. Então, quer dizer, meu raciocínio por padrão não deu certo. Aí eu preciso saber fazer o analítico para me salvar. Mas é aquela história, tipo assim, o aluno, por exemplo, o nosso ouvinte, que é de uma faixa etária normalmente mais jovem, ele vai assim, puxa, mas eu só vou ter um N de casos tratados semelhantes a esse daqui muitos anos, eventualmente. Então eu preciso saber qual foi o caminho que o Acaiaba chegou para falar que é aquela doença. Mas tem coisa que a gente não consegue explicar. Mas eu acho que a gente... Porque, por exemplo, aqui... Tá? Então, porque a gente tem áreas, tem médicos, residentes, internos que não estão em áreas que são endêmicas para leishmaniose, por exemplo. Então, eu falo assim, puxa, como é que vocês chegaram na leishmaniose? Qual é o achado que faz pensar em leishmaniose? Aí que vem o raciocínio analítico agora, Fábio. Tá certo? Quais são as informações que você acha pertinentes nesse caso, Fábio, que poderiam fazer a gente pensar em leishmaniose? Porque, por exemplo, síndrome febril,
Se a gente fosse caminhar por síndrome febril, é um pouco mais complicado. É muito amplo. Primeiro porque, assim, teve febre da outra vez lá atrás, aí ele ficou nesse estado meio astênico até 8 dias atrás, que é vago. Agora, quando eu encontro... Mas leishmaniose, isso acontece, né? Pode acontecer. E é bem comum, por sinal. Quando eu encontro esplenomegalia, eu confesso a vocês que eu dou uma relaxada. Porque aquele caso que tá ficando complicado e eu encontro esplenomegalia... Porque não é o seu baço. Se fosse o meu baço, eu não ia ficar relaxado. Não, o seu eu ia ficar. O seu eu ia ficar. Certo? Mas esplenomegalia já é uma coisa que... Esplenomegalia leve... Você mas fica numa área de conforto, né, Fábio? É uma Você zona já de conforto. consegue restringir as hipóteses. Exato. Porque facilita o raciocínio, porque febre com certeza. tem um espectro de possibilidades diagnósticas muito amplo, enquanto que com esplenomegalia você já começa a diminuir. E particularmente se essa esplenomegalia for uma esplenomegalia acentuada, também começa a restringir um pouco mais. Só para lembrar, isso não dá para a gente saber pelo exame físico, e sim depois pelo exame de imagem. Mas o normal de um baço é até 300. Mas se o traube está ocupado, já dobrou, Fábio. O traube ocupado vai ser pelo menos moderada. Porque assim, a esplenomegalia leve é aquela que vai de 300 centímetros cúbicos a 600. Que é o dobro que o Emerson está comentando. A moderada é de 600 a 900 e a acentuada é maior que 900. E existe menção nos livros de semiologia da maciça, né? Esse termo maciço, que ele é subjetivo, que o pessoal normalmente associa-se àquelas esplenomegalias que a gente palpa a partir da cicatriz umbilical. Isso. E só lembrando, medindo preferencialmente pelo ultrassom, né? Que é o que tem mais estudos, né? Comparando o tamanho, né? Isso é interessante, que a gente sabe que o padrão de imagem é ultrassom, mas eu fui ler por que é ultrassom, porque na verdade o que tem validado é ultrassom. Isso, que é o que não tem é mais porque a tomografia não seja boa também. Eu achei isso muito interessante. O ultrassom é porque está validado... Por estudo populacional, né? Assim, eu fui ver isso, achei muito interessante. Até porque é mais você pega 1000 pessoas, faz ultrassom em médio mais disponível e veio antes até da tomografia. Não, mas interessante que eu acabei. Eu fui ler esses dias vamos para frente aqui um pouco. Vamos no racional de exames, então. Isso, Fábio. Então, assim, nós já temos um exame físico que chamou a atenção, estava hipocorado, talvez um pouco desidratado, e um baço palpável ali a 2 centímetros do rebordo costal esquerdo. A gente está brincando aqui. E o fígado não palpável. Pelo menos não palpável. Isso é importante também. Para ser do paciente descorado, uma das hipóteses diagnósticas que veio à nossa cabeça de imediato foi a possibilidade de leishmaniose. O Bruno falou que o paciente tem 2 cachorros lá que a princípio eram saudáveis, tá? Então, eu acho que o primeiro exame que a gente vai querer aqui, pessoal, é o hemograma, né? Sim. Tá certo? Acho que não tem muita dúvida, né? Então, vamos lá. Só lembrando, nós estamos falando de uma doença infecciosa, mas como toda síndrome febril, né? E com esplenomegalia não foge disso, você tem que lembrar que pode ter causas neoplásicas e inflamatórias. Isso, né? Vai ficar nessas grandes síndromes. Então, os exames acho que vai ajudar a diferenciar dessas grandes síndromes. Né? Ou não, hein? Ou não. Algum tem que ajudar. Tô dando spoiler aí, vamos lá. Então, hemograma, eu só vou falar o que vocês perguntarem. Tá. Hemoglobina de 8,7, nós não temos o anterior para comparar, é o que a gente tem aqui. Hematócrito de 26,8, VCM 84, HCM 27. Leuco de 800, sem diferencial. 800 leucócitos. Tá. E plaquetas... Total. Sem diferencial. Leucócito, não é nem neutrófilo. E plaquetas de 23 mil. Bom, tem uma pancitopenia, pronto, acabou. Isso já vai no caminho reforçando a possibilidade, tá certo, de leishmaniose. Na questão analítica, é muito interessante que a gente teve um caso de pancitopenia, como aqui, e eu sempre falo para os alunos assim, pancitopenia, a gente tem que fazer um raciocínio, pelo menos eu gosto do raciocínio desse tipo, né? As causas de aplasia ou displasia, as doenças infiltrativas da medula e o hiperesplenismo, né, com sequestro celular. Que é uma possibilidade. Então, assim, para as causas aplásicas, né, a gente tem algumas condições nutricionais, né, deficiência de B9, que é o folato, e da B12. A gente tem algumas doenças virais, como, por exemplo, HIV, as hepatites virais e o parvovírus B19. A gente tem algumas doenças, algumas condições autoimunes, certo? As síndromes mielodisplásicas, tá? Então, basicamente, a gente
fecha aqui. Nas condições infiltrativas de medula, lembrar das metástases de tumores sólidos, apesar da maioria dos tumores sólidos não darem metástase para a medula, mas é possível. As neoplasias hematológicas, então lembrar do mieloma, algumas linfo e mieloproliferativas, certo? A TB, certo? A leishmaniose entraria aqui, né, com infiltração da medula. Apesar de que leishmaniose também poderia chegar por hiperesplenismo também. Tá? Infecções fúngicas. E aí você tem no terceiro grupo, que é as condições de hiperesplenismo, uma série de patologias em que a leishmaniose também entra aqui, né? Tá. Só lembrar que uma coisa, né? Medicações, né? Tá certo que podem causar uma mielotoxicidade, né? Pô, a Carla trabalha com uma. Um ciclofosfamida, né? Puxa vida. E metotrexate. Não é o caso desse paciente, porque ele não tomava nenhuma medicação, não tomava nada, tá certo? E, enfim, vamos de hemograma, né? Ok. Tá? Hemograma pancito. Você quer o quê? Uma coisa aí, cara? Mas chama a atenção que uma leucopenia... 800 leucócitos. Importante. Né? Surpreende mais do que a anemia mesmo, né? E aqui, isso é importante, lógico que não vai ser a causa aqui, né? Quando eu falei das causas de displasia / aplasia de medula, a deficiência de B12. O VCM aqui é normal, né, Bruninho? 84, é uma anemia normocítica. Tem um RDW? Não tem, Fabinho. Mas assim, é normal. O índice de anisostose. Porque às vezes você pode ter um VCM normal, né? Por uma anemia mista. Certo? É que só a deficiência de B12 não justifica todo o resto do quadro clínico. Ô, Fábio, o que você quer de exame agora? Confesso que... E o hiperesplenismo, né? Confesso que de laboratório... Eu tô mais interessado do que antes de qualquer outro exame de laboratório, um ultrassom abdominal. Tá bom, mas você não vai ter ultrassom. Tá certo? Não vou deixar passar o ultrassom. Ultrassom tem que agendar. Tem que agendar. Só vê uma vez por semana, o sonografista. Brincadeira. A gente faz ultrassom na beira do leito até. Mas vamos lá. O que você... Antes de chegar no exame de imagem, tá certo? Que eu sei que a gente vai ter. Talvez uma prova inflamatória. Tá. O que é prova inflamatória? Uma proteína C reativa. Tá. Tem, Bruno? Tem. Deixa eu procurar aqui que tem. PCR de 15. 15 de PCR. 15. Doente inflamado. Outra coisa que depois eu acho que eu solicitaria seria uma ferritina. Tá. Tem também, se quiser. Ferritina, Bruno, tem? 53.489. Então tem um negócio interessante aqui agora. 53 mil, pancito. Sabe qual é o exame que eu ia pedir agora? Triglicérides. Né? Porque tem aqui a pronta entrega. E aí vamos... Sódio, triglicérides. Não, tem o triglicérides. E fibrinogênio. Não, só que é um triglicérides, porque fibrinogênio vai demorar um pouco. Deixa eu ver se tem triglicérides. Que é uma coisa que eu vou comentar aqui, que uma coisa interessante. Não é comum. Nessa situação, o VHS cai. Eu e o Everson aqui estamos leitura de pensamento. Eu também. Síndrome hematofagocítica. Tem outro nome aí, mas eu continuo chamando de síndrome hematofagocítica. Na reumato a gente fala síndrome de ativação macrofágica. Macrofágica. Que é o nome que ficou mais bonito. Quando é associado à doença reumatológica. Então, isso aí pode acontecer, uma série de doenças podem estar associadas à síndrome de ativação macrofágica. Mas tem 53 mil de ferritina, mas costuma, às vezes, o triglicéride dar uma aumentada. Aumenta o triglicérides, cai o sódio e cai o VHS. É interessante que o VHS cai. Só para o ouvinte, como uma doença, como a Emerson disse, que ela é infrequente, né? Ela é rara. A síndrome hemofagocítica, ela tem duas formas, né? Tem uma forma que os pediatras encontram, né? Que é a forma primária, em que você tem uma mutação, porque a disfunção é das células NK, das natural killer, que são células apresentadoras de antígeno, mas também são células de contenção da atividade macrocitária. Elas expressam uma proteína chamada perforina. E o próprio nome já diz, essa proteína perfura o macrófago que sofre lise osmótica. Então, se você tem uma menor atividade, menor expressão dessa perforina pelas células NK, as células NK não conseguem conter a atividade macrocitária, que aí gera toda a síndrome inflamatória. Nos adultos, para nós clínicos, ela é sempre secundária. Então, ela é secundária a alguma outra doença. Então, ela nunca é o teu diagnóstico definitivo, síndrome hemofagocítica. Pois eu já vi por citomegalovírus, associado ao transplante. Até leishmaniose. Pode ter primária em adulto jovem, às vezes. Leishmaniose, mas não é o que a gente espera. Porque às vezes demora um pouco para manifestar, mas não é o que você falou, geralmente é na criança. Então, quando você for querer fazer o diagnóstico dela,
O pessoal da hemato normalmente usa um score de probabilidade. No UpToDate, além desse score, você tem uns critérios que são os critérios mais tradicionais, clássicos. Em que você tem 8 critérios. Nem sei, cara. Porque eu não, que o paciente não tem que ter 5. Né? Vocês até lembram, porque eu até gosto de discutir hemofagocítica. Então você tem que ter bicitopenia, é 1. Então, bicito seria, por exemplo, para série vermelha, hemoglobina de 9. Leucócitos, se eu não me engano, o Bruninho que está ali, se quiser consultar para ver se eu não estou falando bobagem, 1.500 e plaquetas menor que 100.000. Mas tudo bem, o paciente entra, nesse caso entra. Ele entra. O segundo critério é febre. Tem. Também tem. O terceiro é esplenomegalia. Tem. O quarto é hiperferritinemia. Tem. Que não precisa ser tão alta, maior que 500. O dele é 53.000. Geralmente estoura, né? Se o macrófago... Ele libera muita ferritina e ele está hiperativado. Aí eu tô no quinto, né, agora. Quinto é você ter ou deficiência de fibrinogênio ou hipertrigliceridemia, que o Emerson comentou, que é o triglicérides maior que 265. Que não é, que não é nem nada demais. Os demais critérios, você depende às vezes da medula. Porque você precisa ter a evidência da menor atividade das células NK, a evidência da hemofagocitose. Do macrófago comendo tudo lá, né? Exatamente. O promíscuo do macrófago com conteúdo no citoplasma de células sanguíneas. Eu chamo de Pac-Man, Fábio. E o último é aumento da expressão do CD25. E é importante o seguinte, nem sempre você vai ver a hemofagocitose na lâmina e quando você vê, nem sempre é síndrome hemofagocítica. Pois é. É importante isso. Não é totalmente específico e muito menos sensível, né? Então é para somar nesses critérios, né? Nessa avaliação. Só que não se impressione, porque eu já vi paciente não tinha nada a ver e tinha uma imagem de hemofagocitose na lâmina. Não tinha nada a ver. E se fechar a hemofagocitose, Fábio, dá um trabalho, cara. Então, mas o que eu queria dizer é esse paciente não tem. Por quê? Faz 6 meses que ele está arrastando. Faz 6 meses que ele está arrastando, mas há uma semana que a hemofagocítica não arrasta. Mas pode ser, ele pode ter uma doença de base. Uma doença de base. Que agora tem hemofagocitose. Aí tudo bem. Aí o quadro agudo atual. Isso. Porque é uma doença que põe em risco de vida. Disfunção de múltiplos órgãos, muitas vezes. É coisa assim, de alguns dias, se você não fizer o diagnóstico, você perde o paciente. Cabinha, grave. E dá uma hepatite fulminante às vezes. Eu comento isso também, mas... Isso é o que eu pensava, sabia? Só que o Dr. Tipulo, que a gente falou aqui já, a segunda vez que eu estou mencionando o Dr. Tipulo, ele foi atrás de uns artigos que existem alguns casos de uma evolução mais insidiosa de síndrome hemofagocítica. Apesar de que a maioria realmente é grave. Tem linfoestiocitoses que aí são mais arrastadas, né? Mas pode ter outros tipos de estiocitose, né? Até nesse caminho que nós estamos tomando aqui, que nós fizemos um caminho lateral aqui, uma doença enrolada, nós não pedimos aqui, né? Eu não gosto de falar função hepática, né? Vamos lá, Bruno, tem transaminase, de lesão hepática, na verdade, bilirrubina, né? Gama-GT, então, coágulo, enfim. O que você tem? Função, complementa um pouco para nós aí. INR tá 1.39, então tá um pouquinho alto. Albumina de 3. Bilirrubinas totais 2,09, as custas de direta. Na verdade ficou 50-50, 1,16 de direta. Mas tá tudo tocado aí, né? E 0,9 por 100. Olha lá, TJ tem uma disfunção TJ tem TJ 295. Tá 5 vezes aumentado. Normal. TGP 145, também 4. Nossa, o Cabinha falou. Né? Tem triglicéridos, Bruninho? Tem, tá 212. Então não dá. Nos mais altos. Seria esperando um pouquinho mais alto. Lesão hepatocelular, né? TGO, TGP alterado, bilirrubina um pouquinho tocada. Com uma disfunção leve, né? Disfunção hepatite leve. com disfunção. Tá. A albumina, se fosse só albumina, só um lembrete pro ouvinte. Albumina, cuidado, interpretação de albumina em pacientes com processos inflamatórios, principalmente esses mais crônicos. Mas sabe que tá estranho, Fábio? Eu esperaria uma albumina mais baixa se fosse para essa ferritina tão alta. É isso que eu tô falando, porque assim, a albumina é uma proteína de fase aguda negativa. Então ela cai em processos inflamatórios, principalmente esses mais crônicos, né, Caibinho? Então, às vezes geralmente a pessoa vai pegar baixo, exames de função hepática, coágulo, bilirrubina, todos normais, e aí uma albumina um pouquinho mais baixa, lembrar que ela é proteína de fase aguda negativa. Mas você sabe que eu estava esperando uma albumina mais baixa. Quando o Bruno falou 53 mil de ferritina, eu falei, puta, vai vir uma albumina de 2, cara. Aí veio de 3, eu não... Tão estranho isso aí. Era um cara bem fortão, Bruno? Você lembra? Falaram pra você? Ele tinha massa muscular conservada, mas assim...
Eu tenho até uma foto dele aqui, mas só para eu... Só para você relembrar. Não, ele era eutrófico. Eutrófico, né? Apesar de 70 anos, mas eutrófico. Eutrófico. Tá. Agora eu e posso agora, pedir... o que vocês querem mais? DHL você tem? Creatinina. DHL 718, mais ou menos 2 para 3 vezes aumentada. E creatinina? Tem, creatinina dele 105. Vamos botar aí como normal. Agora, A Nem pedir hemofagocítica às vezes dá uma insuficiência renal grave. Tá, ó, só de tabela aqui, já que eu pedi creatinina, tem urina 1, vamos... Tem urinão. Inocente aí, não tem nada? Ó, tem uma cruz de proteína, Uma cruz mas tem inocente. leucocitura, 120 mil, sem eritrocitura, sem cilindros. Tá, então urina 1, inocente, não tem nada que Inocente, chamar nada. atenção. agora a gente pode ter ultrassom? Voltou pro Agora autoriza você sair. Não, porque agora, inclusive com os exames Chegou hepáticos o caminhão alterados. da saúde para fazer ultrassom Porque, sei lá, essa semana. agora tem exames hepáticos alterados. Agora tem vários... Tem E não duplo- tinha hepatomegalia no exame Pois físico. é, né? então eu quero ver se passou desapercebido, Calma se foi, aí, então vamos se ver. foi o Bruninho que examinou, se foi outra pessoa. Vamos ver, ó. Então, o que chamava atenção no ultrassom de abdômen total? O fígado tinha dimensões aumentadas. Apesar do exame físico não ter, ó, estou falando do exame real aqui. Falava que tinha uma hepatimetria de 17 centímetros, né? Tá, um pouco aumentado mesmo. Normal até 12, dependendo do biotipo, mas até 12, 14 mais 12, né? E ecotextura homogênea, sólida, não tinha dilatação de vias biliares e rins de tamanho habitual e um baço, dimensões aumentadas, ele coloca um volume aqui de 775 e ecotextura normal. E uma imagem nodular de ecotextura semelhante ao parênquima esplênico de 0,9 centímetros, que não era significante. Então, Ó, sabe que a gente comeu hepatos bola? pleno. Sabe que a gente comeu bola aqui, não queria perguntar para o Bruno no exame físico? Se tinha linfonodomegalia. Não tinha. Vocês não perguntaram, mas não tinha. Não tinha, né? Não tinha. É verdade. Nem cervical, É importante isso, porque agora, pela imagem do ultrassom, sugere uma doença que está envolvendo fígado e baço e não tem um aspecto, por exemplo, cirrótico. Não. Né? Para a gente pensar que talvez a esplenomegalia fosse secundária a uma doença hepática. Ali, né? Você Parece continua que é uma apostando na sua doença que primeira está hipótese envolvendo... diagnóstica? Leishmaniose, por enquanto? Acho que sim. Assim, região endêmica, síndrome febril, com hepatos pleno, né? Leucopenia, com pancitopenia, porque eu acho que se você for cruzar o mecanismo fisiopatológico que eu coloquei lá dos aplasia, infiltração, hiperesplenismo, mais febre, eu acho que leishmaniose está entre as principais, se não é a principal hipótese diagnóstica. Perfeito. Agora é o seguinte, Ricardo. Bruno acha que... Bruno não sei, né? Mas o Fábio está falando que é leishmaniose, eu também tenho... Acho que pode ser. Eu acho Como é que a também. gente vai fazer diagnóstico, cara? Eu acho que tem que furar. Furar. E aí, Fábio? Você Mielograma. sabe... cara, sabe que negócio de furar? Na Bahia, no passado, eu tenho um grupo muito experiente que fazia biópsia de baço. Você sabe disso? Puta, biópsia de A gente discutiu baço, um tem que caso ser de biópsia de corajoso, baço, hein? a gente desistiu da ideia. Claro, mas assim, só pra saber que... A esplenomegalia foi aquele caso que você Isso, foi lá. a gente discutiu. Você Só pra chamou saber- ele pra fazer. Só pra saber que existe Prefiro tirar isso. o baço. Porque tem um determinado momento que a esplenomegalia é tão volumosa Que tem um risco de que sangramento. independe da causa, o baço está dando a Não, plaquetopenia. eu só estou dizendo isso para as pessoas não acharem maluquice, mas porque já foi feito isso na literatura, inclusive na literatura sim, nacional. Tá certo? Então, mas só, vamos furar. Vamos fazer mielograma? Concorda? Eu acho que o mielograma é fundamental. Geralmente começa com mielograma, Mielograma. mas Já que vai furar, você quer fazer biópsia medular? comumente tem Bom, que progredir pra para a biópsia gente- de medula. porque- Mas geralmente faz primeiro o mielograma. Né? Porque você tem para leishmaniose, você tem exames sorológicos, você tem exames imunológicos. Cara, mas eu vou falar. Você já Mas discutiu mas esses o que exames confirma- sorológicos, imunológicos com o infectologista já? Sim, mas o que confirma é a visualização da leishmania. Pois é, Isso, porque esses exames são meio complicados, sabe? Então, às vezes ajuda, são. porque às vezes a própria biópsia de medula óssea não confirma. Então, se você tem uma suspeita clínica muito forte, um exame sorológico compatível, o ideal é você fazer a biópsia e tentar confirmar. Mas se a biópsia, por algum motivo, não possa ser feita, ou... Porque às vezes, dependendo de onde você está também, da região que você está, não tem também para Carlinha, analisar. e E às vezes a própria biópsia não confirma. Às vezes o exame sorológico pode ser o que você precisava para atender a tratar, empiricamente. A semelhança do que você fala sobre o FAN ter um padrão e depende do examinador que o faz, Sim. a mesma coisa para mielograma e biópsia de medula Sim. aqui. A gente tem N casos de que
o examinador não conseguiu enxergar a forma A mastigota, porque é a forma A mastigota que a gente encontra na medula. E depois outra pessoa olhar a mesma lâmina e encontrar. Tem que ser um cara experiente para fazer. Então tem essa dependência. Então esse é um complicador. Mas o exame confirmatório é a visualização da leishmania. Então em algum órgão do sistema retículo endotelial. Bom, eu não sei fazer mielograma, você sabe, Fábio? Na minha residência eu fiz uma vez. Sério? Não sei fazer. Nunca fiz, não. Eu nunca fiz. Fábio, o Bruno, quer dizer, chamaram o hemato para fazer o mielo? Chamaram. Foi feito inicialmente mielograma, né? E a hipótese que eles pensaram era leishmaniose, e foi colhida uma sorologia para leishmaniose. Na verdade, tem um teste rápido, né? Sim. É o teste de Montenegro, né? Faz a quantificação. E não, o que você falou não é de Montenegro. Não, é a sorologia, mas é uma sorologia, quer ver? Deixa eu ver Não, Fábio, não tem o nome aqui, cara. Sorologia Não, só. o teste de Montenegro é outro. Aquele que você infunde o antígeno na face exterior do braço. Só que deu um reagente fraco para leishmania. E no mielograma veio inconclusivo. Inconclusivo por quê? O material foi inconclusivo. A biópsia era seca, né? O mielograma. Pouco material. Aí pouco material. Não deu para fazer análise. Mielograma é difícil. E aí foi feito posteriormente a biópsia. Porque lembrando que se ele tiver com a medula, ele tá com uma panstopenia importante. Então, às vezes, a medula não tem muita coisa mesmo. Então, você não sabe se, mas aí, tipo se assim, aspirou pouco, se não tinha muito para vir mesmo, né? Nesse caso... Tá com sangue ralo. Mas aqui tem uma outra diquinha, né? Porque, por exemplo, esse caso eu não participei da condução, mas esse foi apresentado para mim ao Bruno, pós-desfecho, né? Houve aqui uma dificuldade técnica para a coleta. Então não foi só uma questão da patologia clínica, né? Então eles não conseguiam aspirar essa medula. Tá. Mas, de novo, Fábio, eu não conheço o caso, não participei de reunião nenhuma, não sei nada, nem o Ricardo, a gente não viu esse caso, tá certo? Eu quero mielograma, se possível, com a biópsia de medula. Então, o mielograma veio inconclusivo pelo material, foi solicitada a biópsia e, nesse intervalo, foi solicitada a sorologia para IgG para... Aí veio esse fraco, né? Veio fraco reagente, veio 1 para 40. Tá. Aí a dúvida, vocês trataram ou não? E aí isso foi discussão. Vou falar que a gente discutiu lá nessa reunião, tinha infecto também, né, que discutiu com a gente, qual que era a ideia. A sorologia isolada, ela não faz diagnóstico. Só que se nós somarmos epidemiologia, o quadro clínico, né, e a apresentação, a chance de leishmaniose é muito grande. E tinha mais um fator agregador aí, que ele tinha uma sorologia anterior negativa. Então ele fez uma soroconversão. Pode tratar. Então foi iniciado o tratamento. Isso é interessante, né? Porque exatamente um dos problemas da sorologia é você não saber quando foi convertido. Porque às vezes é uma sorologia antiga, que não tem a ver com o quadro atual. Já que principalmente num local endêmico, né? Então esse é um dos problemas. Agora, se você tem o exame prévio negativo e positivou, aí pesa mais. Isso mesmo. A gente teve a discussão lá com a infectologista. Então, assim, somando quadro clínico, exame físico, ultrassom, epidemiologia, resolveu tratar, foi tratado com anfotericina. E isso é importante, assim, você falou da anfotericina. Por que tem esse receio? Vai tratar, não vai? Porque se fosse febre tifoide, vai dar um Rocefin lá, pronto, né? Ceftriaxona, já dá logo no primeiro dia. Não é Fluimucil esse negócio, né? Entendeu? Então, aí já complica. A anfotericina, eu já vi, infelizmente, o paciente evoluir mal. Não, a anfotericina, assim, se deixar de conversa 1 hora aqui. Sim, coisas comuns. Tá? Então vai ter durante a infusão da anfotericina, vamos discutir, né? Anfotericina convencional ou anfotericina lipossomal. Na maior parte dos locais vai ter anfotericina convencional, deoxicolato e tal, tá certo? Que está mais associada a tremor durante a infusão, tá? Às vezes até febre durante a infusão, sem contar os outros efeitos tóxicos, né? E o mais comum é a nefrotoxicidade, tá certo? Então, assim, é uma decisão difícil, né? E mesmo porque o tratamento também não é 1-2 dias, né? O tratamento é prolongado. Tá certo? Então, não dá para ficar dando anfotericina de graça, assim, né? Tá certo? Então, tem que ter algum substrato a mais. Mas com essas informações, Bruno, eu acho que eu trataria assim. Eu daria anfotericina para esse doente. E se tivesse lipossomal, melhor ainda. Foi utilizada a lipossomal. Ele tratou durante 7 dias, teve uma melhora parcial, só que ele continuou fazendo febre e continuou com a panstopenia. Tá, mas também a melhora claro, não é de um dia para uma semana para outra, né, Bruno? Tá?
Mas se você falou isso aí, é que você tem mais casca de banana pra jogar. Não, tô falando evolução. Vocês vão perguntando, eu vou... A biópsia. Mas eu quero a biópsia. Biópsia foi pra fora, tá demorando um pouquinho ainda. Tá. O ônibus da saúde aí volta só semana que eu vem. queria fazer um comentário. Apesar de que a espleno desse paciente ela é moderada, O fígado não é tão grande. então assim, o que acontece? Se a gente tivesse um esplenomegalia, um espleno maior, então maior que 900, por exemplo, a gente tem algumas hipóteses diagnósticas que têm que ser lembradas. Então, tem 6 doenças hematológicas, a Caebinha, que a gente tem que puxar lá na nossa memória, que são as 4 meloproliferativas, né? Que não é aqui, né? Mas só para o nosso ouvinte: LMC, mielofibrose, policitemia rubra vera e trombocitemia essencial. O problema aqui é que todas elas cursam normalmente com alguma hipercelularidade de algum setor. Isso, e o paciente aqui não está tem nada. pancitopênico. 900 leucócitos. Aí a gente tem que lembrar de 2 linfoproliferativas. Uma seria o linfoma primário do baço. Puta, cara, fala em linfoma primário do baço, tem uma história boa, né? Bom, vai em frente, conta a outra, Fábio, depois eu conto a história do E linfoma a do baço. segunda seria a tricoleucemia. Bom, a história do linfoma do baço, Fábio, o que aconteceu é o seguinte, cara. Quem já tem experiência em trabalhar em diálise, aí o Bruno já trabalhou, né, como residente e tal. Você tem lá uma unidade de diálise com 20, 30 pacientes, às vezes até mais, fazendo diálise ao mesmo tempo. E tem a visita mensal, que a gente passa lá, vê os exames laboratoriais e tal. E muitas vezes o paciente está sentado ali na maca ou na cadeira que faz hemodiálise. Tá? E, infelizmente, muitos desses pacientes não são examinados, tá certo, no ambulatório, no consultório do médico. Cara, uma vez, uma residente da Nefro, tá certo, foi lá. Ah, doutor, minha barriga tá doendo, não sei o que, tal, tô com febre. Essa menina pegou para examinar esse paciente, levou, acabou a diálise, botou ela na sala, foi palpar, cara, tinha um baço de todo tamanho, Fábio, tá certo? Que acho que ninguém tinha palpado aquela barriga na vida fazia bastante tempo. Bom, para fechar a história, era um linfoma de baço, paciente renal crônico em diálise, cara, e era um linfoma de baço, cara, tá certo? E, de novo, né, examinar o doente, né? E ele tá lá 3 vezes por semana dentro do serviço de saúde. Serviço de saúde e comeram bola no linfoma de baço. Mas então, é importante isso que o Fabinho falou, assim, o que eu esperaria do linfoma de baço era não ter muita repercussão no fígado, né? Mas isso depende de quanto que o linfoma proliferou aí também, porque ele pode leucemizar às vezes, né? E nesse caso, o linfoma acho que não é também a hipótese principal. A tricoleucemia, né, ou aquela Tricovado de cabelo, né? porque a Hairy Cell tem aquelas Célula cabeluda. Exato, né? Então as emissões citoplasmáticas. Não é o Ricardo. Não é o Ricardo. Tá? Porque ela é uma linfoproliferativa que cursa com algum grau de fibrose medular. Né? Então, por recrutamento de fibroblasto de corrente sanguínea, então você acaba tendo acometimento, né, a migração de células hematopoéticas para os órgãos reticuloendoplasmáticos, como baço, fígado. Aí você tem 3 infectoparasitárias, né? A leishmaniose, que a gente está comentando aqui, o calazar, a malária esquistossomose. Então, a malária vamos tirar, porque o cara Tirar aqui de Fernandópolis. Epidemiologia, E tem né? 2 doenças que também acho que não cabem muito aqui, o STIL, com a caiaba domina, e a doença de Gaucher, ou Gaucher, né, que é uma doença do erro inato do metabolismo dos lipídios e depósito lisossomal. Né? Tá com 70 anos, é um que Não é, dele, não é né? o caso. Então, por exemplo, destas hipóteses, né, também leishmaniose seria a principal. Só que chamou a atenção, aí que está o detalhe, essa dificuldade, 2 coisas, a dificuldade para a coleta da medula. Então o melograma não foi possível ser feito, então teve que se partir para a biópsia. Estou sentindo informações privilegiadas, Ricardo. E aí, é verdade, essa informação depois, a gente foi porque a Hemato estava acompanhando junto. E a questão também da não melhora com o tratamento da leishmaniose. Mas calma, né, meu? Tem uma semana só, né? Foi logo depois. Mas tá não lá, melhorou. você tá vendo, não tá melhorando. Não tá melhorando nem a pancita, você acaba tendo nem que a pensar febre. em outra coisa, né? Mas eu quero saber da biópsia de medula, E aí, cara. Mas Pode falar, Cabine. Mas aí pensando numa síndrome mielodisplásica, alguma coisa assim, mas afetando as 3 séries, assim, tão importante, tô achando difícil. E geralmente linfoma, para ele dar uma pancitopenia, ele tá leucemizado, assim, né? Sim. Infiltra. E aí aí geralmente você você vê no mielo, né?
Então, É que o Miel foi inconclusivo, né? Não Foi tem difícil de ainda. colher, né? Então, assim, Miel foi o R1 que colheu, não pegou eu direito. acho que ele tem que falar que vem na biópsia, Bruninho. Então vamos lá. Então eu vou falar o resultado. Vocês querem? Produto de biópsia de medula óssea. Hipercelular para idade, aproximadamente 40% tecido hematopoético. Hipercelular. Distribuição heterogênea, série eritroblástica, acentuada hiposcelularidade com maturação, célula granulocítica, né? Acentuada hiposcelularidade com maturação e série megacariocítica, extremamente hiposcelular. Não, o que tava aí, cadê os... eu não entendi. O hiper era onde? Só uma coisa importante agora. Ele não falou nada daqueles macrófagos que nós estamos falando no começo, né? Não foram vistos. Não, mas explica aí, Bruninho. Não, o que a gente nesse dia lá da discussão, estava, né, a equipe da Hemato, da Infect, nós, e o que eles falaram? Que tem uma conta que a gente faz da celularidade de acordo com a idade. Então, você espera que um paciente de 70 anos tenha uma certa celularidade. Então, para um paciente de 70 anos... Estava relativamente hipercelular. Relativamente hipercelular, né? Que estava hipercelular. Tá, entendi. Apesar de estar hipercelular, ela tinha as células hiposcelulares. Entendi. Então, assim, era proporcional, entendeu? Pela idade. Então, Ok, tá. Tá. Mais alguma coisa? Esse é o resultado. Só isso? E aí foi mandado para imunistoquímica. Tá. E não tinha fibrose. Não tinha fibrose. Não tinha os macrófagos comendo tudo lá também? Não foram vistos macrófagos Comelões. com hemociderina, nada disso. Tá. Ixi, Maria. Bom, vai para imunistoquímica. Tem que esperar imuno, né? Então, vê lá, o que deu na imunistoquímica? Mantém a anfotericina, por enquanto. Verdade, mantém a anfotericina por enquanto. Também não viu leishmania, né? Não viu também leishmania. Ó, biópsia bem representativa da medula óssea. Acusa de infiltrado difuso de células linfóides pequenas, de citoplasma claro e núcleos hipercorados. Bom, eu confesso que eu não sei o que é isso. infiltrado medular é linfoproliferativo. por hair cells. Então infiltrado de célula cabeluda. Mas eles identificaram tipo CD19, CD20, CD22, algum desses aí? Já falo já. Ó. Grande carga tumoral, escassa reserva hematopoética. Então ele tinha CD20 positivo e o TRAP positivo. CD3 negativo e mieloperoxidase negativo. É porque a Hairy Cell, né, o CD19, 20 e 22, acho que são os principais. Que é da linhagem linfócito B. Linfócito B. Então, assim... Então fechou como tricoleucemia, Bruno? Tricoleucemia. Olha. A tricoleucemia, é que eu estava comentando, né? Ela é uma síndrome linfoproliferativa, né, da linhagem de linfócito B. Ela é rara. Eu nunca tinha visto. Só que ela tem um comportamento fenotípico à la mieloproliferativa, porque ela dá hepatos pleno, por causa dessa característica de algum grau de fibrose de medula. Então, assim, agora o curioso, né? As cascas de banana que o nosso hospital nos traz, né? É um paciente, né, que com a síndrome febril pancito de uma área super endêmica para leishmania e vai fechar para... E você, então, Fábio, você perdeu a questão do R1 lá, cara. Perdi a questão não tem do nem R1. recurso para você, Fábio. Então, assim, não vai dar para dar recurso. Mas sabe o que a gente discutiu? Esse caso é legal, assim, né? Mas é um caso muito interessante. De novo, assim, eu não conheci o caso. Para vocês verem que doenças que a gente tem diagnóstico por padrão, que foi o que a gente fez aqui, eu fiz um diagnóstico por padrão, a princípio leishmaniose. Mas mesmo com o diagnóstico por padrão, existem outras patologias que são semelhantes de alguma forma. Tem intersecção de sinais, sintomas e muitas vezes até de conduta terapêutica, para falar a verdade. Tá certo? Os tratamentos são diferentes. Né? Nesse caso, os tratamentos são bem diferentes. Bem diferentes. Tá? Então, assim, a gente escorrega de vez em quando. Então, a gente tem que tomar cuidado, Fábio. Quando a gente fala, é o que você falou, Ricardo. É isso assim, né? Porque a gente fica viciado naquele diagnóstico e a gente que é vaidoso de vez em quando, a gente morre com aquele diagnóstico. É leishmaniose, é leishmaniose, pela boca. é leishmaniose. Aí vem aquele interno, aquele R1, que faz o raciocínio analítico, igual você comentou, e fala assim, professor, será que isso não pode ser tricoleucemia, não? Não, isso não é tricoleucemia, não. Por quê? Tá viajando, né? Tá viajando. Não, porque eu já vi 50 leishmanioses desse jeito, e isso é leishmaniose. Tá certo? E aí, no final das contas, é uma tricoleucemia.
Então a gente tem que despir, quando a gente vai para uma reunião clínica, a gente tem que despir da nossa vaidade. E algumas coisas que a gente não entende, por exemplo, eu ainda não entendi direito a questão do mielograma. Mas às vezes não entender não quer dizer... Porque aí a gente não pode usar esse dado, entendeu? Então, por exemplo, eu não estava apostando numa doença linfoproliferativa porque cadê a proliferação linfocítica? A gente não conseguiu ver. Entendeu? É porque é uma... Mas isso não quer dizer que não tem, né? A hora que foi procurar a fundo, né? Na imunohistoquímica da biópsia de medula. E talvez, se um hematologista tivesse... Porque nem a biópsia de medula sugeriu. Não. Foi na imunohistoquímica da biópsia de medula. E cada um tem uma forma de raciocinar, né, Fábio? Mas o mais, mas o mais importante, porque eu acho que assim, a forma analítica, né? Eu falo para os meninos, às vezes você não precisa de cara acertar o diagnóstico, mas você tem o caminho. Sim. É isso que é o mais importante, é o caminho. A gente trouxe, não sei, na temporada passada, um caso de hipobuminemia, que a gente chegou, que era uma enteropatia perdedora de proteína. Agora, eu vou saber qual delas é logo na primeira discussão. Você quer ver um caso? Mas eu sei qual é o exame a seguir. Você quer ver um caso? Hoje eu cheguei atrasado para vir gravar, porque o penúltimo paciente era um caso de hiponatremia. Você quer coisa mais enrolada no consultório do que hiponatremia? E aí, para poder ajudar, Ricardo, eu tava, cara, hipertenso, vai ser tiazídico. E aí o cara parou de tomar tiazídico e permanece com hiponatremia. Falei, agora ficou enrolado. É difícil. Tá certo? Então, assim, a gente quebra, tem casos que são realmente difíceis, mas tem que saber o caminho da investigação diagnóstica. Esse é o mais importante, porque às vezes você pode falar assim, eu lembro que desse caso, por exemplo, da hipobuminemia, era uma paciente, por exemplo, que não tinha alteração de ritmo intestinal. E eu achava que pudesse ser um linfoma, TB intestinal. O fato que eu pedi a colônia veio padrão Crohn. Um paciente que atipicamente não tinha sintoma abdominal nenhum. Só que chegamos a colono por um raciocínio clínico. E não é obrigado a começar sabendo. Então, eles reuniram, discutiram com a Infecto, né? Então, acho que é importante ir atrás, né? Então, às vezes você não sabe qual é o caminho exato, mas você vai estudar. Vai atrás. Se comprometa com cuidado. Uma coisa que o Emerson comenta que eu gosto de parafraseá-lo para os meninos, para os residentes, né, é o seguinte, né? A residência médica, o internato, como é que é? É a questão do... É um treinamento de tomada de decisão. Isso, na lei fala que a residência é um treinamento supervisionado, treinamento em serviço supervisionado, é o que está na lei lá, da residência médica. Eu, se pudesse acrescentar, né, que residência é um aprendizado de tomada de decisão. E esses casos, você tem que tomar uma decisão. E é sensato a quem teve que tomar a decisão de tratar como leishmaniose naquele momento. Então, você seguir um caminho diagnóstico, você ia acabar chegando na biópsia de medula, ainda que não fosse tricoleucemia, porque além de tudo é uma condição rara, não fosse a sua principal hipótese diagnóstica, você ia acabar fazendo. E o caminho é esse. Até porque tem um tempo para ver a biópsia de medula, né? E uma doença infecciosa, esse tempo pode ser complicado se você perder. Então, tinha que tratar naquele momento. E ainda mais que tinha a hipótese que a gente havia feito aqui de uma hemofagocítica associada. Poderia ser uma leishmaniose com hemofagocítica secundária. A infecção é um dos triggers, né? Ô, Bruno, antes da gente... Só uma coisa. Fala. E prognóstico dessa tricoleucemia é bom? É bom. Eu não conheço. Essa aí, cara, a gente vai dar para os nossos ouvintes, né? A gente não dá tudo não, cara. Eles vão ter que estudar agora, né? Pega aí tricoleucemia, galera, dá uma lida aí no UpToDate, pega o livro de Amato, um spoilerzinho, ela responde muito bem ao tratamento. O problema é que a medicação falta no mundo, né? Eles tentaram, a gente estava tentando. O hospital tentando comprar, mas ainda não tinha encontrado, porque parece que é uma medicação bem, assim, barata, usada bem especificamente para tricoleucemia e é uma doença rara, né? Não é uma doença que a gente vê todo dia, então... Beleza, pessoal, dá uma estudada em tricoleucemia, que vai ser meu dever de casa também, dar uma estudada em tricoleucemia. Ô, Bruno, para fechar, Bruno, mensagem para os nossos ouvintes, o pessoal que nos seguem aí, cara. Então vou perguntar, né? Ver se eles sabem, vocês sabem mesmo sobre a história da vida, ó. Ixi, essa história pessoa, da vida? Essa pessoa que eu vou falar, ela nasceu em Gastônia, Carolina do Norte, em 30 de julho de 1930. Ela é viva ainda, tem 92 anos. Ela? Então eu tô achando que é mulher. Não, é uma pessoa. Uma pessoa. Os principais influenciadores dele. Pessoas que têm mais de 90 anos que eu lembro é o Warren Buffett. Não é o Warren Buffett. Essa agora eu vou puxar. Então, vamos lá. Nasceu nos Estados Unidos. Carolina do Norte. 1930. Entre começo da Segunda Guerra,
Começo ali entre as duas, na realidade, né? Grande Depressão. Nessa data eu não logo estava depois lá. da Grande Depressão. Os principais influenciadores dele foram Milton Friedman, Friedrich Hayek e Adam Smith. Eu não saí do lugar, cara. Eu também não saí do lugar, Bruno. Confesso que eu não conheço essa pessoa. Também não. E é viva ainda por cima. É vivo. Não conheço, Bruno. Não? Dá pra nós aí. Adam Smith me lembrou uma cerveja, alguma coisa assim. Ele é economista, né? Tô ignorante desse. Não, eu tô falando dessa pessoa, ele chama Thomas Sowell, né? Ah, cara. O Bruno Eu me falei, mandou. eu não conheço. Eu não conheço mesmo. Sabe por quê? Que ele me mandou, doutor Emerson, dá uma lida nesse cara aqui, ó. Biografia. Vocês estão precisando ler um pouquinho mais, viu? Eu sei, eu fui ler sobre esse cara. Muito aí. mais. Muito mais. Esse cara que é simplesmente... Depois eu vou... Bem interessante. Dá um spoiler, Bruno. Depois eu vou amarrar as coisas. Ele é simplesmente um dos sociólogos mais influentes do século americano, né? Só que é engraçado porque, assim, ele tem uma formação, né, mais liberal, mais de esquerda no começo. Ele fez Harvard, depois fez pós-graduação em Columbia e fez doutorado em Chicago. Chicago tem uma escola famosa de economia, né? E eles são famosos porque eles se baseiam não só na economia de mercado, mas porque eles se baseiam em fatos para tomar decisões. Eles tentam ser racionais, né? Que a gente discutiu um pouco. Nosso ex-ministro da Fazenda era de Harvard, então era de Chicago. A gente estava discutindo hoje raciocínio clínico, então o que eu queria juntar, né? Eu acabei de ler o livro dele hoje à tarde. Foi um dos melhores livros que eu li na vida, o livro dele. Ele defende um ponto de vista dele, só que ele consegue argumentar com fatos, com argumentos e não com falácias, né? Com teorias. E é legal porque simplesmente ele vai contra a maioria dos pensamentos que existem. Só que ele vai contra com argumentos, né? Então a gente falou dos raciocínios hoje, né? Então, assim, raciocinar analiticamente ou por comparação são interessantes por padrões, né? E principalmente o que o Fabinho falou lá, quando uma doença está estranha, não está batendo igual esse caso, você tem que voltar e fazer o raciocínio. O que tem de concreto? Esplenomegalia e hepatomegalia. Quais são as causas? Essas nós descartamos. O que sobra, né? Então, assim, é um cara, assim... E como chama o livro, Bruno? A biografia de... Ele deve ter 17 livros, sabe? Eu comprei, acho que 15 livros dele. Eu li um e comprei os outros 14. Esse que você falou que foi o melhor livro. Esse é a bibliografia dele. A biografia dele. Eu acho que, assim, mesmo quem não se interessar por leitura extra da medicina, esse provavelmente é o principal economista do século americano, né? Então, assim, um cara que... Só que ele fala de sociologia. Eu até falei com o Dr. Emerson no final de semana, falou, tem um livro para te indicar que é bem legal. Então, é uma dica aí para vocês. Esse cara que ele raciocina com fatos, não com... Ô, Ricardo, você não tá lendo Senhor dos Anéis, não, né, cara? Não, né? Eu não tô lendo nada, Emerson, ultimamente. Não tô conseguindo nem dormir direito. Você tem filho pequeno, né, Ricardo? Ainda, né? Tem que fazer tarefa junto. Tem que fazer tarefa junto. E você, Fábio? Tem filho pequeno também, né, cara? Eu tô na mesma. Tá na mesma? Eu tô tendo que... E assistir programas infantis, né? Tá. Sábado, o que eu fiz? Fui assistir o Super Mario no cinema. Tá. Você dormiu ou ficou acordado? Não, eu acordei, porque eu me lembro da minha infância, eu jogava o Super Mario lá, o Mario Kart Bros. lá. Pois é, então, cara, sabe por que ele me manda esses livros, cara? Porque eu tenho filho na faculdade, a outra tá no terceiro colegial, então eu tenho que ler essas coisas, dá cara. Pra você ler esses livros com elas. Pois é. Agora a gente não... não tem jeito. E eu vou lá e compro, pô. Ó, pessoal, eu aprendi bastante hoje, caí do cavalo, novamente, isso é legal, confesso, porque às vezes quando a gente cai do cavalo a gente aprende. Tá certo? E foi um caso bem interessante. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.